A nossa história começa com um garoto ruivo, não muito bonito, correndo de um demônio numa rua que parece vazia no Japão. Mas antes de ser esmagado, uma morena com seios grandes o puxa para um lugar seguro. Ela manda ele ficar quieto, senão o monstro vai pegá-los. De repente, uma criaturinha mágica sai da área dos seios dela, e ele fica meio assustado ao ver isso. A garota brinca com ele por causa disso. Ele fica vermelho e diz que não tá com medo e que até teria acabado com os monstros se não estivesse tão machucado. Nosso protagonista se chama Narihira Takeru. Nesse momento, a garota acha que ele é bem forte. Ela olha pra trás e pergunta se ele viria salvá-la sempre que estivesse em perigo. Depois que Takeru concorda, ela vai embora, e aí ele percebe que gosta muito dela. Não pode deixar uma chance dessas escapar. Ele a puxa pela mão, com o rosto vermelho, e confessa que tá apaixonado por ela. Nesse momento, ele volta pra realidade. Era só uma fantasia dos sonhos dele. Na verdade, ele tá todo machucado e amarrado num poste por uma gangue de motoqueiros famosos. Ele nem liga por estar amarrado, fica mais frustrado porque essa é a 1099ª vez que sonha com essa garota linda, mas nunca conseguiu beijá-la. Os valentões zoam, dizendo que ele é tão solitário que só consegue se apaixonar nos sonhos. Takeru chuta a cara de um deles e diz que a garota dos sonhos é real, não é só parte da imaginação. Outro membro da gangue fica irritado com isso e manda ele admitir a derrota e pedir desculpas. Ao mesmo tempo, balança um taco na cabeça dele, mas Takeru desvia e dá uma cabeçada no queixo do cara. Depois, fica de pé e avisa aos valentões que o lema da família Narihira é nunca aceitar a derrota até estar morto. Os valentões decidem enfrentá-lo todos de uma vez, e mesmo amarrado no poste, Takeru consegue lutar contra 5. Depois de derrotar os caras, ele foge na scooter reafirmando a promessa que fez a si mesmo. Nunca vou admitir derrota a menos que esteja morto. Aí, quase sai da estrada quando vê a mesma criaturinha mágica do sonho. Ele decide segui-la em alta velocidade sem pensar, mas quando olha pra cima vê que tá prestes a se encontrar com um Truck Khan. Ele pula pra fora do caminho, pega a criatura mágica, cai de um barranco e despenca. Acorda numa cabana quente e é recebido pela mesma garota dos sonhos. É a 1099ª vez que ele a vê, então só sorri enquanto olha pra ela, sabendo que dessa vez não pode ser sonho. Takeru se levanta e tenta lembrar que é o cara que a salvou da última vez, mas pelo jeito dela, parece que ela não faz ideia do que ele tá falando. Ela fica meio assustada e se afasta um pouco. Aí a mesma criatura mágica aparece do nada e cai na cabeça do Takeru. Isso faz ele perder o equilíbrio e cair de cara nos seios da garota. Algumas garotas vendo de longe acham isso bem divertido. Perguntam pro amigo Seimei o que ele acha, e ele também acha engraçado. Seimei usa um manipulador de sistema no pulso para ativar uma rede que captura Takeru. Depois, Seimei diz: "Foi um show bem divertido, mas agora é hora de se livrar desse idiota." Takeru fica furioso por ser chamado de idiota por Seimei, mas a garota misteriosa manda ele calar a boca e dá um tapa na cara dele. Ele é jogado pra fora do Palácio Real e agora tá na cidade com os outros civis. Pergunta por aí onde tem uma loja de conveniência. Quando finalmente encontra uma, é expulso por não ter dinheiro. Enquanto tá deitado no beco, pergunta pra um homem aleatório onde eles estão. O homem responde com o nome de um lugar que ele nunca ouviu, Denji Haienkyo. Takeru pede pra ele explicar em relação a Tóquio, mas o cara não faz ideia do que é Tóquio. Depois daquele encontro, Takeru entra na cidade e começa a se perguntar se não viajou no tempo. Mas duvida disso porque esse lugar definitivamente não parece o Japão antigo. De repente, um sinal de emergência toca. Vários selos mágicos aparecem no meio do céu. Os civis ouvem uma voz alta dizendo que vai ter um surto de névoa negra em 60 segundos, cobrindo 200 metros da área ao redor. A voz avisa para quem estiver nessa área ir rápido para um portão de evacuação. Como anunciado, a névoa negra começa a tomar conta de tudo. Takeru e outros civis não conseguiram sair a tempo, então ficam presos dentro, bloqueados por uma barreira. Ele olha pra trás e vê uma menininha prestes a ser engolida pela névoa. Corre até ela e usa o corpo pra protegê-la enquanto os dois são consumidos pela névoa. Próximo lugar onde Takeru se vê é uma rua assustadora com luzes neon. Mais assustador ainda é que a menina que ele tentou salvar virou pedra. Ele olha ao redor e vê que não é só ela. Todos ao seu redor viraram estátuas. Um monstro robô aparece do nada e começa a destruir as pessoas petrificadas. Takeru fica muito irritado com isso, chama o monstro e manda ele parar. O monstro vira pra ele e dispara um raio de prótons direto. Takeru vê o ataque vindo, mas não tenta desviar, decidiu não fugir. Quer testar uma teoria nova. Depois de levar o ataque, ele ainda tá vivo, que prova que a teoria estava certa. De algum jeito, ele acabou com um corpo que não morre. Antes que perceba, o monstro avança contra ele de novo. Não tem como Takeru bloquear ou desviar, só consegue olhar e ver o que acontece. Mas antes da colisão, outro robô aparece do nada e empurra o monstro pra longe. As pessoas dentro do robô veem Takeru e se perguntam como ele tá dentro da névoa e não virou pedra. Usam o microfone pra dizer pra ele ficar onde tá, que vão fazer o possível pra lutar contra o monstro. Takeru ouve e diz pra não se preocuparem, que ele vai acabar com aquele bicho. Tem que vencer, senão vai se sentir um perdedor. O monstro ruge, mostrando que ainda tá pronto pra briga. As pessoas dentro do robô mandam Takeru ficar atrás deles, planejando derrotar o monstro com um único golpe.
O monstro lança um ataque de projétil, mas eles usam o poder dos 5 trovões e disparam um ataque mais forte, que supera o raio do robô e o derrota de uma vez. Com o monstro vencido, a névoa negra começa a se dissipar. Enquanto isso, a garota na central faz uma verificação sobre Takeru e descobre que é o mesmo cara que estava no pau. Mais tarde, Takeru tá sentado sozinho, pensando no que acabou de passar. Aí Tuzanagi e Yuru se aproximam e perguntam como ele tá. Só de ouvir as vozes, Takeru reconhece na hora. Eram eles pilotando o robô. Ele manda os dois saírem do caminho, porque acredita que teria derrotado o monstro sozinho. Yuru discorda, e as coisas começam a esquentar entre eles. A Tuzanaga os separa e elogia Takeru, dizendo que é impressionante ele ter ficado na névoa sem se petrificar, mas que não tinha chance de derrotar o monstro, porque não é um Onioji. Takeru, já irritado, tá prestes a ir embora, mas antes vê a menininha que tentou salvar na névoa. Ver que ela tá bem traz um grande sorriso pro rosto dele. No caminho de volta pra casa, encontra a garota por quem tá apaixonado. Ela reclama que ele causou uma confusão pra ela mais cedo. Pessoas importantes, como o conselheiro-chefe do imperador, vieram vê-la, mas ele apareceu do nada e estragou tudo. Takeru não sabia disso e pede desculpas de verdade. Ela nota que ele tá meio machucado e o convida pra ir à casa dela pra comer e trocar de roupa. Enquanto devora a comida deliciosa, ele passa a noite contando como chegou ali. Com base no que ouviu, a garota diz que é muito provável que ele veio de outro mundo. Chegou a essa conclusão porque nunca ouviu falar de alguém que se move livremente na névoa negra. O pai dela começa a se perguntar se isso significa que ele é algum tipo de Oni, mas Takeru garante que é humano. Ele nem sabe o que são esses monstros Oni. Então o velho decide explicar rapidamente como funciona esse mundo. Os Oni são considerados os piores inimigos da humanidade, vindos de outro mundo, e a névoa negra é o fenômeno que acontece quando o mundo dos Oni invade o deles. Takeru ouve isso e percebe que esse mundo é bem perigoso. A garota acha que isso significa que ele quer voltar pro mundo dele. Mas Takeru não tem certeza se quer voltar agora, porque finalmente encontrou ela. A mãe da garota por quem ele tá apaixonado diz que um Onioji saberia como mandá-lo de volta pro mundo dele. Os Onioji são muito valorizados nesse mundo porque são o motivo da cidade ainda estar de pé. Eles protegem os civis controlando robôs gigantes chamados Shikagami. E o responsável pelos Shikagami é um cara chamado Abandi Sami. Mais tarde, à meia-noite, Takeru acorda e vê a garota fazendo uma espécie de balé. Ele fica olhando e, quando ela termina, elogia dizendo que ela é muito boa com os pés. Ela pergunta se eles já se encontraram antes. Takeru confirma, dizendo que se viram várias vezes e em todas ele prometeu que ia ficar mais forte para protegê-la. Ela acha isso meio fofo e resolve se apresentar como Tsukima. No dia seguinte, na vila, Takeru tá passando quando vê uma multidão reunida. Ele vai ver o que tá acontecendo e encontra Tsukima ajoelhada diante do mensageiro do conselheiro-chefe. O mensageiro tá repreendendo ela porque Takeru apareceu do nada e interrompeu o show. Agora o conselheiro-chefe tá muito irritado, porque isso foi uma falta de respeito com o ritual do Pandemônio Centenário. Enquanto é repreendida, Tsukima só olha pro chão, envergonhada. O mensageiro vai embora, dizendo que o conselheiro quer que ela vá ao Palácio Imperial se desculpar pessoalmente. Antes de sair, Takeru se aproxima do mensageiro e diz que Tsukima não deve ser culpada por ele ter invadido. Na mesma hora, ele é preso numa gaiola de contenção mágica por Sai, o cara que conheceu antes. Sai e o mensageiro saem, deixando Takeru no chão. Ao entrar no carro, o amigo de Sai sente que a névoa negra tá pra chegar. A vila inteira entra em caos. Eles têm só 20 segundos pra sair da área. Por sorte, o carro deles escapa a tempo, mas o carro da Tsukima fica preso. Takeru vê que Tsukima tá em perigo por causa da névoa negra e corre pra lá sem plano nenhum. Ele tá determinado a cumprir a promessa de protegê-la, custe o que custar. Takeru entra e vê os Onioji lutando contra o demônio. Não quer se distrair, tá ali pra salvar Tsukima. O time de Onioji parece estar com dificuldade contra esse demônio, que tem uns truques e dá um golpe devastador no robô dos Onioji. Kazura, observando do quartel-general, vê que o robô sofreu muito dano e não vai aguentar muito. Quando tudo parece perdido, Takeru pula no ar e acerta o monstro com um graveto. Enquanto cai, sente uma energia crescendo dentro dele. Talvez consiga vencer, mas o monstro para, agarrando e esmagando o corpo dele antes de jogá-lo pro lado. Tudo o que sobra de Takeru são ossos quebrados e um batimento fraco. Mas algo estranho acontece. O osso do dedo dele se conserta sozinho. Sai vê isso e fica em choque. Os ossos de Takeru se recuperam, e ele volta a ficar de pé, determinado a derrotar o monstro, mesmo que precise se sacrificar. O monstro lança um raio contra ele. Takeru vai de frente, e quando seu corpo toca o raio, ele se transforma instantaneamente num Onioji com seu próprio robô maneiro. Agora, Takeru tem certeza que veio para esse mundo exatamente para esse momento, então não pode desapontar os deuses. Ele tem que proteger Tsukima. Pula no ar e derrota o monstro com um único golpe. Kazura e todos no quartel-general não acreditam no que veem. Sai dá um sorriso. Takeru parece ter chamado a atenção dele. Takeru corre até Tsukima e fica aliviado ao ver que ela tá inteira. Mas esqueceu de destruir o núcleo embaixo dela, então ela é esmagada bem na frente dos olhos dele. Takeru fica sem palavras, todo aquele esforço pra nada.
Pra piorar, o monstro volta por trás e o atravessa com um golpe no peito. A vida dele começa a desvanecer, mas ele não aceita um fim tão patético. Na próxima cena, ele acorda na mesma situação de quando entrou na cabana com Tsukima. Esse foi o fim do primeiro episódio. Comenta a palavra parte 2 para mostrar que você chegou até aqui. Assista ao próximo vídeo na tela, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo. E lembra, assistir até o fim ajuda muito o canal a crescer.